Bem-vindos, exploradores. Hoje iremos falar diretamente para quem gosta do universo de Warhammer 40K, bem como do horror cósmico e da ficção científica. Pois existe um momento em que a guerra não precisa mais de você, mas ela vai usar de você. Existe um momento em que a ficção científica deixa de ser entretenimento e ela passa a ser um aviso. Não é quando surgem os alienígenas, nem quando o planeta explode, muito menos quando a humanidade entra em uma guerra eterna. O aviso vem quando você percebe que o universo funciona perfeitamente sem qualquer consideração pela sua existência. O universo de Warhammer 40K entende isso melhor do que qualquer franquia moderna. O horror cósmico vive exatamente disso. E a boa ficção científica faz questão de nunca nos avaliar, pois a humanidade, muitas vezes, é apenas leitora ou uma observadora de tudo que acontece. Para você refletir sobre isso, hoje vou citar 10 livros essenciais para vocês que amam a temática de Warhammer 40K, o horror cósmico e histórias onde sobreviver já é uma concessão do acaso. Estes não são livros confortáveis, não prometem redenção, e quase todos compartilham a mesma ideia central: a de que a humanidade não é o centro de tudo, bem o contrário. O horror cósmico e a raiz de tudo. Vamos começar pelo livro de H.P. Lovecraft, O Chamado de Cthulhu. Lovecraft aqui não escreveu sobre monstros, ele escreveu sobre escala. Cthulhu não odeia a humanidade, ele ao contrário não planeja nada, ele simplesmente existe. E essa é a pior parte. A ideia central aqui é simples e devastadora. O universo não é hostil, ele é indiferente. Se o caos em Warhammer 40K funciona, é porque ele herda exatamente essa lógica. Não existe maldade, existe consequência. A insanidade não vem do que existe lá fora, vem da tentativa humana de entender algo grande demais para ela. O segundo livro aqui é do autor Stanislaw Lem, chamado Solaris. Solaris é um horror cósmico sem tentáculos. Não existe batalha, não existe vilão. Existe apenas um planeta estranho com um oceano consciente. Um oceano que não responde, não explica e não se importa em ser compreendido. Aqui, os humanos projetam sentido e o universo devolve silêncio. Se Lovecraft diz "vocês são irrelevantes", o autor Lem diz algo bem pior. Ele diz que talvez vocês não sejam capazes de entender o porquê. Esse livro é essencial para os fãs de Warhammer, principalmente daqueles que gostam de um lado mais filosófico e menos explosivo do vazio. A partir de agora, falarei de livros sobre impérios, religião e controle. Óbvio que tenho de citar a maravilhosa obra de Frank Herbert, Duna. Duna fala sobre o poder, mas não o poder da espada. Ele fala sobre o poder da narrativa, da religião, da genética. O Atreides não é um herói clássico, ele é um ponto de ruptura. Herbert
mostra bem como impérios se sustentam criando mitos que ninguém consegue desligar depois. Se você gosta do Imperador de Warhammer, Duna mostra o custo real de centralizar o destino da humanidade em uma única figura. E o futuro aqui não é libertador. Ele é inevitável. O próximo livro é do autor Dan Simmons e se chama Hyperion. Hyperion mistura tudo o que o Warhammer ama: religião armada, guerra interestelar, tecnologia antiga demais e uma entidade que viola o tempo. O Shrike não é um monstro comum. Ele é um erro na realidade. E cada história aqui revela que o universo não está quebrado. Ele apenas nunca foi feito para os humanos. Esse é um tipo de ficção científica que carrega a alma de um pesadelo teológico. A partir de agora, trarei livros que tratam a guerra como um sistema. O primeiro de todos é um clássico de Robert Heinlein, chamado Tropas Estelares. Tropas Estelares não é sobre armaduras legais, é sobre a cidadania condicionada. Aqui, os direitos não são naturais, eles são conquistados pelo serviço militar. A guerra não é uma tragédia, ela é uma ferramenta educativa. Esse livro ajuda a entender a mentalidade da Guarda Imperial, onde a disciplina existe acima do indivíduo, a ordem acima da vida. Não é uma leitura para você concordar, é uma leitura para você compreender de onde toda essa lógica nasce. E um dos filhos mais famosos desse livro veio do autor John Scalzi, um dos autores favoritos deste explorador. E esse livro se chama A Guerra do Velho. Scalzi faz algo cruel e engraçado ao mesmo tempo. Ele pergunta: e se a guerra precisasse de você, quando você já viveu o suficiente para saber que essa é uma péssima ideia? Aqui, idosos recebem corpos novos, mas mantêm suas experiências e memórias. O humor existe, mas ele serve para disfarçar algo muito sério. A guerra não quer jovens ideais. Ela quer mentes obedientes em corpos funcionais. É exatamente o que acontece em Warhammer, com um pouco de sarcasmo e um pouco de humanidade residual. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse livro e suas sequências. Seguindo, temos o livro de Joe Haldeman, chamado A Guerra Eterna. Aqui, a guerra não acaba. Ela apenas se afasta no campo. Os soldados voltam para casa e descobrem que tudo mudou. Os valores, a sociedade e a própria humanidade. Tudo menos o conflito. Esse livro mostra o custo psicológico de uma guerra eterna, ao qual Warhammer trata como cenário. Aqui, você não tem glória, não existe momentos épicos, só existe alienação. Agora, trataremos de tecnologia, aliens e humilhação cósmica. O primeiro livro que devo citar é o de Peter Watts, Blind Sight. Blind Sight faz uma pergunta perigosa: e se a consciência for um erro? Aqui, o contato alienígena não traz uma guerra épica, ele traz humilhação. Uma inteligência superior que não precisa pensar para funcionar. Se os tiranides te assustam, bem, esse livro explica muito bem o porquê. Logo depois, temos o livro de Alistair Reynolds, Revelation Space. Aqui, a tecnologia está morta, os impérios extintos e as ruínas ainda observam. Revelation Space é o sonho de quem ama os Necrons e as civilizações antigas demais para serem compreendidas. O passado aqui, ele é apenas uma ameaça ativa. Bem, estes livros deixam tudo mais claro. O Imperium de Warhammer 40K não é uma anomalia. Ele
é uma resposta desesperada a um universo hostil, antigo e indiferente. A diferença aqui é que esses autores te mostram o caminho até essa situação. Sem fanfarra, sem trilha épica, sem promessa de vitória. Só a verdade desconfortável de que a guerra é algo estrutural. A fé é apenas uma ferramenta e a humanidade, bem, ela é apenas opcional. Se você chegou até aqui, provavelmente percebeu algo estranho. Eu falei de horror cósmico, de impérios, de guerras eternas e de civilizações antigas demais para se importarem conosco. Mas eu citei apenas 9 livros. O 10º eu guardei agora para o final, porque ele muda a escala de tudo. Agora falarei sobre O Problema dos Três Corpos, do autor Liu Cixin. Esse livro faz algo raro. Ele transforma a própria ciência em fonte de terror existencial. Aqui, o contato alienígena não começa com uma invasão, nem com a batalha. Ele começa com a física, com a constatação de que o universo não favorece civilizações frágeis. E, quando a ameaça finalmente se revela, não existe heroísmo clássico, existe estratégia cósmica, o tempo como arma e o silêncio como defesa. E o mais importante, esse livro não termina em si mesmo. As continuações, A Floresta Sombria e O Fim da Morte, expandem a ideia até um ponto quase insuportável. Se Warhammer 40K fala de guerra eterna, essa trilogia pergunta algo ainda mais cruel. E se a única forma de nós sobrevivermos é continuarmos escondidos? Bem, ler O Problema dos Três Corpos é aceitar que o universo não é só violento. Ele é um verdadeiro horror cósmico. Se você já leu esses livros e ainda olha para as estrelas com esperança, talvez a sua fé seja mais forte do que a sua razão. Se sim, agora me diga, qual desses livros mais se parece com o nosso futuro? Porque aqui, no Explorando os Segredos e Mistérios, a pergunta nunca foi se vamos cair. A pergunta é, quando perceberemos que já estamos caindo? Espero que vocês tenham ótimas leituras. Obrigado mais uma vez. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, meus caros exploradores.